Olá, estamos aqui no Abstract da Unidave para ter uma conversa aqui, um bate-papo com o nosso convidado, Dr. Márcio André Sacchetti, que é advogado, então representando, né, a nossa advocacia catarinense. E vamos ter um bate-papo aqui, doutor, com relação à advocacia, né, o futuro da nossa advocacia, né, conversar um pouquinho sobre a história, os desafios, as oportunidades que nós temos na nossa advocacia, né? A advocacia que é aí extremamente relevante, né, para a administração da justiça, né, do nosso Brasil. Então, vou passar a palavra para o Dr. Márcio, gostaria que ele também se apresentasse, falasse um pouquinho da vida dele, da advocacia dele para nós. Olá, professora Gisele, é um prazer estar aqui nesse programa da Unidave. É um prazer enorme participar. Vimos a estrutura aqui da universidade, que ficamos muito impressionados com a estrutura aqui. É tudo muito, muito bacana mesmo. Mas, enfim, me apresentando um pouquinho, né? Então, eu sou advogado há quase 25 anos, né? Me formei em dezembro de 1999 na Univale, em Itajaí, e desde o ano 2000, então, eu advogo em Itapema. Eu tenho um escritório em Itapema, né? Há 24 anos, portanto, e advogo mais, o meu escritório atua bastante no direito empresarial e nós temos um nicho muito forte no nosso escritório, que é a advocacia de segundo grau e tribunais superiores. Até mesmo por conta da minha, vamos dizer assim, da minha qualificação acadêmica, né? Como eu disse, eu fiz a graduação na Univale, em Itajaí, em 99, e eu sou mestre pela Universidade Federal de Santa Catarina, mestre em Direito, em Processo Civil, e agora também ainda continuo no PPGD da UFSC, estou no doutorado agora, no curso de doutorado, também em processo civil. Então, por conta disso, a gente tem uma atuação muito forte de segundo grau, né? Uma advocacia, entre aspas, vamos dizer dessa forma, porque efetivamente tem que ser uma advocacia de segundo grau, uma advocacia especializada. Então, nós temos essa especialização e esse nicho muito forte no nosso escritório, que é a advocacia de segundo grau e tribunais superiores. Me apresentando um pouquinho mais ainda, eu faço parte do IBDP, que é o Instituto Brasileiro de Direito Processual, faço parte também da comissão a Comissão Especial do CPC, do Conselho Federal da OAB, sou membro dessa comissão, faço parte da Comissão de Processo Civil da OAB de Santa Catarina, faço parte também do IASC, né, que é o Instituto dos Advogados de Santa Catarina, e falando um pouquinho institucionalmente também, eu tenho uma atuação bastante presente, vamos dizer dessa forma, uma atuação institucional, porque eu sou fundador da subseção da OAB de Itapema, fundamos elas em 2005, eu fui diretor tesoureiro naquela oportunidade, depois em 2010 eu fui presidente da subseção da OAB de Itapema, também naquela gestão 2010 e 2012 eu fui assessor especial da presidência da seccional catarinense. Em 2018 eu fui conselheiro estadual da OAB e agora também já estou no segundo mandato como presidente da OAB Prev Santa Catarina, que é a entidade de previdência complementar do advogado catarinense. Enfim, professora Gisele, eu paro por aqui, mas em síntese, né, uma brevíssima apresentação aí do meu currículo. Ok, obrigado então, né? Dr. Márcio, então, com um currículo aí bastante extenso e relevante, né, na história da nossa advocacia, uma história bonita, né? Uma história realmente assim de ter como exemplo, né, doutor? Porque acho que abre muitas experiências isso na vida do senhor, com certeza, agregou muito na vida do senhor, para que o senhor pudesse permanecer, né, estar atuando até hoje na advocacia. É uma honra. Isso, então, professor Gisele, primeiro eu só pediria para a professora não me chamar de senhor, né? Eu me sinto muito velho quando me chamam de senhor.
E mesmo porque eu não sou um senhor, né, na acepção da palavra, né? Sou bem jovem ainda, enfim. Mas eu acho importante, Zé, eu acho importante para a advocacia, para o advogado, para a vida profissional, eu acho importante você levar, o advogado precisa levar, ele precisa ter essa versatilidade, principalmente hoje, no mundo moderno, vamos dizer assim, com a velocidade da informação, com a tecnologia que está à nossa disposição. Eu acho que o advogado precisa ser muito versátil, então tem que levar todas essas vertentes que é o direito, que é a advocacia própria, mas vamos dizer que o direito nos proporciona, que é a veia acadêmica, que é a participação institucional, que é a nossa vida profissional como advogado mesmo. Eu acho importante o advogado ter essa interação acadêmica, interação institucional com o seu órgão de classe, porque o órgão de classe, muitos advogados às vezes perguntam, eu não sei nem o que a OAB faz pela gente, enfim. Então, o advogado precisa procurar se inteirar do que a OAB faz, porque a OAB faz e faz muito. E muitas vezes, professora Gisele, e a professora está aqui e sabe disso, que não me deixa mentir, também tem uma participação muito forte institucional e é advogada, na acepção da palavra, é professora, mas é advogada também, atua no escritório de advocacia. Às vezes a OAB faz muito, e muito que a OAB faz, ele não é percebido, mas a OAB atua nos bastidores, na aprovação de processos legislativos que beneficiam a advocacia. Vou dar um exemplo, só um exemplo, né? Poderia dar tantos outros, mas um exemplo são a nova sistemática de honorários advocatícios de sucumbência, por exemplo, inseridas no Código do Processo Civil. Essa nova sistemática, ela só ficou tão benéfica, vamos dizer assim, e valorizou tanto a advocacia por conta da atuação, muitas vezes até silenciosa, da OAB através do Conselho Federal. E hoje nós temos, arrisco a dizer, nós temos um grandíssimo sistema de honorários advocatícios de sucumbência que efetivamente valoriza a advocacia brasileira. Ok, obrigada, doutor Márcio, falando aí um pouquinho, nessa questão que é um desafio para nós, da advocacia, é um desafio, mas também uma oportunidade, doutor, em relação aos honorários advocatícios. O papel da OAB, como o doutor trouxe, nós como advogados, a gente precisa reconhecer, e estar sempre à frente institucionalmente também falando, da OAB mesmo, estar ali para conhecer o dia a dia, da OAB, ter essa representatividade, que a OAB nos traz, sempre em busca, quando a gente pensa em OAB, não é só a parte de fiscalização, não é só a parte de, para o jovem advogado que está aí hoje também, extremamente relevante, procurar estar participando dos grupos, das comissões que a OAB, nós somos frutos de comissões da OAB, doutor Márcio também, eu também, enquanto advogada, frutos de comissões da OAB, e a gente vê o quanto isso engrandece, não só a nossa profissão, mas nós estamos falando aqui, doutor Márcio, de uma prestação de serviço social extremamente importante para o nosso país, inclusive em relação ao ponto econômico, falando economicamente, do quanto a prestação do serviço da advocacia move o nosso país e o quanto é importante que nós tenhamos assim profissionais qualificados, para atender essa demanda que nós temos no nosso mercado de trabalho, que é grande. Embora a gente tenha muitos desafios a enfrentar, nós também temos grandes oportunidades, doutor? Quando a gente vê aí todo o mercado se moldando tecnologicamente, falando o avanço tecnológico, quando a gente vê reformas legislativas que, num primeiro ponto, às vezes nos assusta bastante, mas a gente precisa enxergar isso também como oportunidades, O papel nosso de estar sempre avançando, nos qualificando. Eu vejo muito que hoje o papel do advogado, do futuro advogado, falando do presente e do futuro,
a gente precisa buscar uma capacitação multidisciplinar, onde a gente consiga atender uma diversidade, né, social grande. Isso nós temos bastante no nosso Brasil. Então também gostaria que o doutor falasse, né, um pouquinho dessa visão aí de desafios que nós temos na advocacia. Então, professora Gisele, a professora falou tantos temas aí que eu acho que se fôssemos segregar uns 5 ou 6 desses temas que a professora Gisele acabou de falar aí, cada um deles isoladamente dava um podcast, né? Daria uns 10 podcasts. Isso. Mas vamos lá. Eu acho que o primeiro ponto que a professora falou é com relação à interação e à participação do jovem advogado institucional, a participação dele na OAB. Vejo isso hoje como de extrema importância. O jovem advogado, ele ter a sua participação institucional, até mesmo para se inserir, se qualificar e se inserir no mercado de trabalho. Por que eu digo isso? Porque hoje nós sabemos, né, o mercado de trabalho da advocacia é um mercado bastante competitivo. Todos os anos muitos advogados ingressam nesse mercado, e para o jovem advogado efetivamente não é fácil começar. Como não foi fácil para nós, né? Temos bastante tempo de experiência, como eu falei, já advogo há 24 anos, só que eram outros tempos, era um pouco diferente, não se tinha a velocidade da informação que se tem hoje, não se tinha tecnologia. Então, hoje, a informação ela é muito rápida, mas ela é rápida para todo mundo. Então, todo mundo tem informação. E você precisa, evidentemente, para se destacar e para ter um sucesso almejado, para ser um bom advogado, para se inserir no mercado de trabalho gradativamente, claro que primeiro você precisa de tempo para isso. Você não vai começar advogando hoje, no dia seguinte você vai ser um advogado experiente, tarimbado, renomado. Isso não acontece. Você precisa construir a sua imagem, o seu nome, a sua credibilidade ao longo do tempo. E a OAB, ela tem muito a contribuir nisso, inclusive com a estrutura física mesmo. É só ver o que nós temos aqui em Santa Catarina, os escritórios compartilhados. Se não me engano, hoje são 51 ou 53 escritórios compartilhados espalhados por todo o estado. Isso significa dizer, em outras palavras, que se o advogado, o jovem advogado, ou até o advogado experiente, seja como for, não quiser ter uma estrutura física e quiser se utilizar da estrutura proporcionada pela OAB, ele pode. Hoje o advogado consegue exercer a sua profissão aqui em Santa Catarina, graças ao trabalho da OAB, não só dessa gestão, mas de gestões passadas, um trabalho que vem sendo feito ao longo do tempo. Santa Catarina é referência para tudo quando se fala em advocacia, inclusive institucional, no sistema OAB. E não é sem motivo que hoje nós temos o vice-presidente do Conselho Federal, um catarinense, o nosso ex-presidente, ex-presidente e sempre presidente, meu querido amigo, Dr. Rafael Horn. Mas, enfim, então, essa participação do advogado, do jovem advogado, essa inserção do jovem advogado no sistema OAB é importantíssimo para ele. Como eu estava falando, inclusive por conta da estrutura que a OAB disponibiliza, mas também por conta de toda a estrutura física e de toda outra estrutura. Uma estrutura de qualificação, nós não podemos perder de vista, e o advogado muitas vezes desconhece isso, e até advogados experientes, doutora Gisele, até advogados experientes desconhecem isso, que a OAB é um sistema homogêneo. Então, existe a OAB, existe a Caixa de Assistência, que fornece toda a assistência ao advogado, inclusive assistência à saúde. Nós temos, inclusive, um programa aqui em Santa Catarina, que é o PJ Conecta, onde o advogado ele tem a possibilidade de ser atendido por médicos do Albert Einstein, através do PJ Conecta, sem sair da sua casa. Uma consulta virtual é um fator inédito no Brasil. E, além disso, nós temos na OAB, ainda no sistema OAB, a ESA, que é a Escola Superior de Advocacia, com N cursos, N possibilidade, N palestras pelo estado todo. Temos a OAB Prévia, que eu tenho o privilégio de atualmente presidir, e ainda temos o Cicobi Advocacia. Então, o advogado, ele tem toda uma estrutura à disposição, toda uma estrutura do sistema OAB à sua disposição, e por isso o advogado precisa
está inserido nesse sistema, está inserido na OAB, está inserido institucionalmente no seu órgão de classe. A vida profissional do advogado fica mais fácil se ele estiver inserido nesse sistema. E para se inserir nesse sistema é só participar. É só vir, está tudo à sua disposição. Mas o advogado tem que querer e muitas vezes ele precisa também ser informado disso. Às vezes a informação pode ter um pouquinho de dificuldade para chegar até o advogado. Mas o nosso grande trabalho é isso, é conscientizar o advogado, o jovem advogado, que para se inserir no mercado de trabalho e ter sucesso, ele vai precisar de tempo e dedicação. E a OAB, a sua instituição, o seu órgão de classe, tem tudo à disposição para contribuir com a carreira dele, principalmente no seu início. Perfeito, doutor. Então, embora tenhamos inúmeros desafios, sim, a enfrentar, e eu penso que isso é uma constante na nossa profissão e dentre tantas outras, né? Mas que a gente precisa ter um olhar de frente para isso. De frente, buscar capacitação, buscar estar inserido na instituição OAB, né? Desde cedo, quanto antes você puder estar dentro de uma das comissões, participando dentro da instituição, é importante, é relevante, né? Isso vai ser um diferencial, né? Eu penso que um diferencial na capacitação e na qualificação que a gente busca, a capacitação multidisciplinar, né, da advocacia. E ainda, doutor, quando a gente pensa um pouquinho, né, assim, falando não só para a jovem advocacia, mas falando para toda a gama nossa de advogados, né, que busca a nossa profissão, o doutor comentou sobre os honorários, né, sobre saber atuar e saber buscar o melhor proveito dos honorários, falando nos honorários de sucumbência, inclusive. Eu queria que o doutor pudesse nos trazer um pouquinho e falar um pouco também da experiência, da importância, assim como o doutor trouxe ontem, né, na palestra, doutor Márcio, que esteve conosco ontem, então, no evento, né, do nosso curso de Direito aqui na Unidave, onde nós estamos tendo essa semana agora, semana jurídica, né, com palestrantes renomados, trazendo aqui diversos temas, né, voltados aos alunos, à academia mesmo de Direito. E o doutor Márcio, então, teve ontem conversando aí com cerca de 400, 500 acadêmicos, né, que estão buscando, né, esse acesso ao mercado de trabalho, buscando esse conhecimento, então, doutor. E o doutor falou, então, em relação à busca, né, em saber precificar na nossa profissão, em saber buscar os honorários. Então, que o doutor conseguir contribuir com a gente, falar um pouquinho sobre isso. Maravilha, para mim, eu quando falo em honorários assim, eu vejo a história da minha vida, né? Porque na verdade os honorários ele representa a vida do advogado, ele representa o coração do escritório de advocacia, né? Os honorários advocatícios representam o faturamento de todo advogado, seja um advogado que atua individualmente, seja um advogado que atua numa banca, seja um grande escritório. O faturamento da nossa profissão, a nossa remuneração, o que nos mantém são os honorários advocatícios e efetivamente a gente precisa ter um olhar mais, vamos dizer assim, mais carinhoso com os honorários advocatícios. Mas antes de adentrar propriamente nesse tema, professora Gisele, eu quero parabenizar a iniciativa da Unidave pela realização da Semana Jurídica nesse período do ano. E por que eu digo isso? Eu digo isso porque quando a gente vai chegando, nós estamos quase chegando no final do ano, né? E quando a gente vai chegando nessa época do ano, a gente vai ficando cansado, vai ficando esgotado, e os alunos não são diferentes. Os alunos do curso de Direito, principalmente do curso de Direito, eles não são diferentes, eles vão cansando. Então, essa iniciativa da Unidave de fazer essa semana jurídica nessa época do ano dá aquela oxigenada, porque tira o aluno da sala de aula, daquele padrão formatado, coloca o aluno a ouvir pessoas e experiências de advogados e outros juristas que
que vem aqui para a Unidave. Então, dá aquela oxigenada, dá aquela renovada no ânimo do aluno e até no próprio sistema jurídico da Unidave para fazer o encerramento do ano. Então, achei muito bacana a iniciativa, viu, professora Gisele? Então, parabéns à Unidave, parabéns aí a todo o corpo docente aí da instituição. Mas, enfim, falando dos honorários, eu sempre digo que os honorários, o advogado hoje que souber trabalhar, ele, principalmente com relação aos honorários, saber fazer a precificação adequada, saber fazer a contratação adequada com o cliente e tal, o advogado que souber, que entender o sistema de honorários que existe hoje no nosso sistema jurídico, ele dificilmente não vai ter sucesso financeiro na sua profissão. E o sucesso financeiro é relativo, não estou dizendo que todo mundo vai enriquecer, não é isso. Mas ele vai conseguir viver dignamente da sua profissão. Quando a gente fala em sucesso financeiro, é isso. É você viver com dignidade dentro daquela profissão que você escolheu para exercer, e a advocacia não é diferente. E por que eu digo isso? Porque o CPC 2015, quando tratou dos honorários de sucumbência, ele trouxe uma objetivação à fixação dos honorários de sucumbência. Antes, o CPC de 73, todos nós sabemos, né? A regra geral da fixação dos honorários de sucumbência, principalmente, era a fixação subjetiva. Ou seja, ficava a critério do julgador elaborar aquele valor que ele entendia que deveria ser a fixação dos honorários de sucumbência. Hoje não. Hoje nós temos 3 bases de cálculo e não tem como fugir dessas 3 bases de cálculo, a não ser em questões específicas, de forma residual, onde aí sim a fixação continua sendo de forma objetiva. Mas hoje o julgador praticamente não tem como fugir das 3 bases de cálculo, que são a condenação, o proveito econômico ou o valor da causa. Uhum. Então, objetivando essa fixação e também objetivando os percentuais que vão incidir sobre essa base de cálculo, que é o mínimo de 10% e máximo de 20% para as questões de direito privado, e para as questões de direito público é um pouquinho diferente, tem um escalonamento, quanto maior for a base de cálculo, menor é a alíquota que vai incidir, mas também a fixação de forma objetiva. Então, ficou muito bom para o advogado, para a nossa profissão, trabalhar com os honorários de sucumbência. E por que eu digo isso não só com relação aos honorários de sucumbência, mas principalmente com relação a esses honorários? Porque antes, quando no outro sistema do CPC de 73, o advogado precisava efetivamente fazer uma contratação boa com o cliente, para poder ter uma remuneração digna do trabalho que ele ia prestar naquele processo. Por quê? Porque ele não podia, entre aspas, contar com a sucumbência, uma vez que esses honorários de sucumbência eram fixados de forma subjetiva. Você não sabia quanto o juiz ia fixar em determinado processo. Tem exemplos, e muitos, de processos. Tem um exemplo lá do meu escritório, ainda no CPC de 73, numa ação de valor de R$680 mil, o juiz, nós ganhamos a ação e tal, etc., para o cliente, e o juiz fixou os honorários em R$3 mil. Por quê? Porque ele podia fazer isso, uma vez que a legislação da época permitia. É o juiz que encontrava, vamos dizer assim, o valor adequado para o serviço que foi prestado naquele processo. Claro, tinha os critérios que precisavam ser observados, como a complexidade da causa, o tempo de duração do trabalho, o local de duração do serviço, enfim, essas questões todas. Mas o fato é que nós não podíamos contar com os honorários de sucumbência no CPC de 73, porque ficava efetivamente a cargo do juiz. Hoje não. Hoje nós temos um critério objetivo. Hoje, quando o advogado recebe uma procuração e faz um contrato de honorários com o cliente, você sabe exatamente, ou entre aspas, você tem como prever aquilo que vai ser fixado como a título de honorário de sucumbência lá no final da ação, se você tiver sucesso. E por que eu estou dizendo que isso é muito importante, a gente ter essa previsibilidade? Porque dependendo da causa, da natureza da causa, da importância da causa, professor Gisele, o advogado muitas vezes não precisa nem fazer os honorários contratuais. Você pode atuar pura e simplesmente pela sucumbência, pelos honorários
que vão ser fixados lá na sucumbência. Veja bem, eu quero deixar bem claro, eu não estou dizendo que não precisa e não deve fazer a contratação de honorários ou pactuar os honorários contratuais. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que, num ajuste com o cliente, às vezes, para você conseguir pactuar com ele e efetivamente atuar naquele processo, se você souber valorar ou analisar ou perceber a importância da sucumbência, o advogado pode trabalhar só por essa verba. Então, a contratação do cliente ela se limita a lhe entregar um mandato para você atuar nesse processo. Ela se limita ao cliente possibilitar que você preste o serviço para ele para ter a possibilidade de efetivamente receber a sucumbência, que lá na frente pode ser uma sucumbência muito grande. Mas, para tudo isso, o que acontece? O advogado precisa ter essa visão. O advogado precisa entender o sistema de honorários. Ele precisa entender como funciona a sucumbência, como funcionam os honorários contratuais, para poder fazer essa dimensão, para dimensionar naquelas causas em que efetivamente ele pode só trabalhar pela sucumbência e naquelas que ele não pode, naquelas que efetivamente ele precisa fazer uma pactuação de honorários com o cliente para ele receber valores antecipados ou de forma parcelada e não contar só com a sucumbência. E eu sempre brinco, professora Gisele, até para não se estender muito nesse assunto, mas eu sempre brinco que a partir do CPC 2015, com essa nova sistemática dos honorários de sucumbência que foi estabelecida, em toda ação que o cliente outorga uma procuração para você atuar, você se transforma, entre aspas, num sócio do cliente. Por quê? Porque se nós formos observar, pelo menos nas questões de direito privado, que o percentual mínimo da sucumbência é 10%, então se o cliente traz uma ação, entre aspas, de R$100 mil, você tem, no mínimo, tendo sucesso nesse processo e nessa ação, o 10% da fixação dos honorários, que representam R$10 mil. Então, por isso que eu sempre digo, hoje, quando o cliente nos outorga uma procuração para atuação no processo, ele nos transforma, entre aspas, claro, num prestador de serviço para ele, prestador de serviço jurídico, mas também ele nos transforma num, entre aspas, sócio daquela causa específica. Por isso, a importância de compreendermos, do advogado compreender a sistemática dos honorários advocatícios de sucumbência estabelecida no CPC de 2015. Perfeito, doutor. É uma fala que o doutor tem, inclusive, nas suas palestras, né, com relação à brincadeira que o doutor faz, de que você se torna praticamente sócio do cliente, então, sócio do cliente com relação aos honorários. Se torna, na verdade, né, professora Gisele, só para deixar bem claro, não é que você se torna sócio do cliente, por quê? Porque você tem a possibilidade de ganhar no mínimo, de receber ao final, no mínimo, 10% do valor, daquilo que o cliente está disputando naquele processo, seja uma condenação, seja o proveito econômico, ou seja o valor da causa. Mas também eu preciso esclarecer aqui que isso efetivamente é só uma brincadeira. Por quê? Porque no processo as relações elas são distintas. Existe uma relação principal, que é entre o cliente e o adversário do nosso cliente, e a relação secundária, que trata dos honorários advocatícios de sucumbência, que essa relação ela tem início a partir de uma decisão que fixa os honorários, onde se estabelece uma segunda relação processual, que é a relação do vencido no processo com o advogado do vencedor. Então, eu faço questão de esclarecer isso, que o fato de brincar é só uma brincadeira mesmo em dizer que o advogado se torna sócio do cliente, porque, na verdade, são relações distintas. Mas, para exemplificar e para concretizar o exemplo, vamos dizer assim, eu brinco então que o advogado, toda vez que o advogado recebe uma procuração do cliente para atuar em algum processo, ele se torna efetivamente o seu sócio. É uma brincadeira, embora ela seja uma visão de oportunidade que se busca, né, doutor? É uma visão de oportunidade, né? É exatamente isso, são oportunidades. É por isso que eu ressalto essa questão de você saber analisar o processo e você saber dimensionar o quanto esse processo pode trazer de benefício para o advogado também, com relação aos honorários.
precisa fazer essa análise, porque às vezes o que acontece, o jovem advogado, no afã de cumprir aquilo que ele aprendeu na universidade, que ele tem que fazer um contrato de honorários com o cliente tem que pagar uma coisa, tem que pagar alguma coisa no início do processo, porque o escritório dele não se mantém se o cliente não pagar e tal, etc., porque a gente sai da graduação aprendendo mais ou menos isso. Só que hoje é um pouquinho diferente, você tem que aprender, você tem que conseguir dimensionar aquilo que o processo pode trazer de benefício para o teu escritório com relação aos honorários advocatícios, principalmente os de sucumbência, porque às vezes você deixa de pegar um processo por não receber um valor módico no início, sabendo que se você tivesse sucesso ao final desta ação, ao final desse processo, você receberia 20, 30, 40, 50, 100 vezes a mais do que aquele valor inicial que o cliente não quis lhe pagar na contratação, e por conta disso você, entre aspas, rejeitou aquele serviço, aquele trabalho, aquele processo, aquele cliente. Perfeito, doutor. É um modo que a gente vê necessidade de termos esse conhecimento, como o doutor trouxe, conhecimento e habilidades, né, de empreender, de realmente entender do negócio do escritório, né, da advocacia propriamente. É isso, professora Gisele. O que acontece hoje, o escritório de advocacia é uma empresa. Não existe mais, mesmo se for um escritório de um advogado, ele é uma empresa. Por quê? Porque tem despesas mensais, você tem que manter aquele escritório, você precisa de receita para manter aquele escritório e você tem que fazer as projeções futuras. Você tem que saber aonde que você quer chegar, ou talvez não aonde como você quer chegar, porque o que acontece, a vida vai nos levando e os caminhos vão se abrindo conforme a gente vai andando. Não diz, até tem uma passagem bíblica que diz assim, o caminho se faz andando, e é exatamente isso. Mas você precisa ter, no mínimo, uma previsibilidade, você precisa ter metas, você precisa estabelecer o quanto eu quero de faturamento, o que seria um faturamento legal para a minha vida. Eu preciso de X, eu gostaria, se eu tivesse faturamento mensal de X no meu escritório, eu estaria satisfeito. Ok, mas e como você vai chegar naquilo? Então você tem que fazer essa previsibilidade, você tem que fazer essa projeção e você tem que tratar o teu escritório como se fosse uma empresa, porque efetivamente ele é. Então, quando você tiver esse olhar carinhoso com o teu escritório e principalmente esse olhar carinhoso com aquilo que traz faturamento para o teu escritório, que é exclusivamente os honorários advocatícios, pode ter absoluta certeza. A partir do momento que você captar o sistema de honorários, como funciona os honorários advocatícios no nosso sistema, os de sucumbência e os contratuais, tem absoluta certeza, o advogado pode ter absoluta certeza que ele vai ter sucesso na sua profissão, sucesso financeiro. E eu repito, o sucesso financeiro não é ser milionário. O sucesso financeiro é aquilo que ele entende que ele necessita para ter uma vida digna dentro daquilo que ele projetou para ele. Isso é individual. Para uns pode ser 1.000, para outros pode ser 5.000, para outros 100, enfim, isso é pessoal. Mas para você ter essa satisfação pessoal, você atingir esse objetivo pessoal, ter uma vida digna dentro da tua dignidade, você precisa entender a sistemática de honorários estabelecida no nosso sistema jurídico. Perfeito, doutor. A gente buscar o sucesso digno, né? Se podemos assim concluir, né, essa nossa conversa breve aí sobre o futuro da advocacia, mas o nosso principal alvo é o sucesso digno, né? O que se busca é o sucesso digno. Então, concluindo, né, o nosso bate-papo aqui sobre o futuro da advocacia, a gente vê que os advogados eles precisam não apenas ter o conhecimento jurídico propriamente, embora extremamente importante e relevante, com qualidade, com excelência, né? Conhecimento jurídico, mas também necessário ter habilidades, né? Habilidades de empreender, habilidades de ter o seu network, a sua visão frente ao mercado, habilidades de atendimentos, né, de relacionamentos, não só com os clientes, embora importante também, mas com demais colegas, com instituição, você ter essa conversa, essa habilidade de conversação com o mercado jurídico, estar atento também, não só com relação a poder judiciário falando, mas poder legislativo, poder executivo, porque isso é uma caminhada
constante que precisa andar simultânea também para a gente poder entender aí o país em que vivemos e principalmente o local onde estamos inseridos, né? Sem dúvida. E tendo uma diversidade muito grande assim no nosso país. Eu sempre digo, a gente fala muito para jovens advogados, né, há muitos anos já, e eu sempre falo também que ressaltando a importância desse relacionamento, desse network. E é por isso que a gente insiste tanto na participação institucional, porque a instituição, a OAB, ela traz esse network, ela possibilita esse network. Você vai estar em contato com outros advogados, com outros colegas, dividindo os problemas e resolvendo, trazendo soluções coletivas, porque o seu problema, o advogado muitas vezes ele pensa que o problema dele é individual. Não, o que você está passando, outros já passaram, e o que você está passando, muitos outros estão passando nesse momento também. Então, se você está inserido num contexto institucional, no sistema OAB, seja da forma que for, a professora Gisele falou muito da questão das comissões. Efetivamente, as comissões são a porta de entrada para o sistema OAB, mas, enfim, participar dos eventos. Olha, se participasse só dos eventos, mesmo que não fosse um membro ativo de comissão, mas se participasse dos eventos da OAB, só isso já traria esse network, daria aquela fortificada, vamos dizer assim, no advogado para que ele pudesse enfrentar os problemas do dia a dia. Mas, trazendo essa questão do relacionamento também com as autoridades, a gente fala há muito tempo disso já. O advogado precisa, eu sempre digo isso, o advogado precisa trabalhar com o código de ética embaixo do braço. Sempre. Porque é lá no código... O que acontece com o nosso código de ética? Os advogados leem o código de ética só para passar no exame da ordem. Aí acerta aquelas 10 questões e nunca mais lê o código de ética. E é lá no código de ética que nos ensina muita coisa, inclusive de procedimentos e de processo civil também. É lá no código de ética que ensina como faz uma procuração, como faz um subestabelecimento, como confecciona um contrato de honorários, o que precisa ter, o que precisa deixar de ter. É lá no código de ética que diz como que nós devemos nos relacionar com o nosso colega advogado, com as autoridades, com o juiz, com o promotor, com o adversário do nosso cliente. Nós precisamos ter urbanidade, nós precisamos efetivamente ser gentil, o mundo precisa de mais gentileza. Então, o advogado, repito, precisa trabalhar desde sempre com o código de ética embaixo do braço. E eu digo por quê? Porque o nome é aquilo de mais importante que nós temos na nossa profissão. Não é o nosso escritório, não é o nosso patrimônio, não é os livros que nós escrevemos, não. O que nós temos de mais importante na nossa profissão, é claro que isso não se aplica só à advocacia, mas nós estamos falando da advocacia, principalmente a advocacia. O nome é o que nós temos de mais importante. Então, nós precisamos observar e zelar pelo nosso nome. É o nosso nome que traz o nosso sucesso. E aqui eu não falo de sucesso financeiro. Aqui eu falo de sucesso de você andar de cabeça erguida em qualquer lugar que você entre. Seja num fórum, seja numa sala de audiência, seja no tribunal, seja numa praça pública, em qualquer lugar. Então, nós temos que zelar pelo nosso nome. Em segundo lugar, que a professora Gisele ressaltou muito bem, é a qualificação técnica. Nós precisamos zelar também e muito pela qualificação técnica. E aqui eu puxo sempre a brasa para o meu assado. A qualificação técnica, você precisa... É claro que você precisa conhecer o direito material, sem dúvida. Mas, se você está em dúvida, como é que você começa a se qualificar, não sabe naquilo que você quer atuar ou quer direcionar a sua vida, faça uma especialização ou estude com profundidade o processo civil. Por que eu digo isso? Porque eu sou do processo civil? Não. Eu digo isso porque o processo civil se utiliza para tudo. O processo, se você tiver uma questão de direito tributário, você vai utilizar processo civil. Direito administrativo, você vai utilizar processo civil. Direito civil, você vai utilizar processo civil. Direito penal, nos tribunais superiores, quando a gente fala de recursos repetitivos, você vai utilizar processo civil. Então, se você está em dúvida naquilo que você quer se especializar do direito material, não pare no tempo e faça alguma coisa e faça em processo civil, que isso vai abrir a sua cabeça, vai abrir a sua mente e vai te ajudar em todas as outras, em todos os demais ramos do direito que eventualmente você optar ou que a vida te conduzir ao longo da sua carreira. Então, importantíssimo, a professora Gisele já
encerrando aqui, acho que a gente já é importantíssimo dizer que o advogado, principalmente o jovem advogado, precisa construir, repito, precisa construir a sua trajetória, a sua carreira e o seu nome. E para isso, ele precisa observar e trabalhar sempre pautado com o Código de Ética e Disciplina da OAB. E precisa cuidar e muito do seu conhecimento, da sua bagagem intelectual. E se eu puder dar um conselho, faça isso começando pelo direito processual civil, que vai pautar todos os demais ramos do direito que, eventualmente, um dia ele se enveredar a desbravar. Ok, perfeito, né, doutor? Puxando o gancho do doutor, falando em qualificação e excelência, nós tivemos aqui na Unidave, recentemente, né, a conquista do selo OAB Recomenda pelo Conselho Federal da OAB. É uma conquista aí de todos os alunos acadêmicos, professores, instituição, reitoria, coordenação, né, uma força de trabalho conjunta. O selo OAB Recomenda no sentido de que a Unidave, nosso curso de Direito aqui, né? A Unidave, nós estamos no interior do nosso estado, do nosso país praticamente, né, doutor? Então, nós tivemos o selo OAB Recomenda, que nos qualifica entre os melhores cursos de direito, entre os 10% melhores cursos de direito do país. Importante, né? A gente está sempre aqui na comunidade acadêmica, a gente sabe o quanto o nosso curso de Direito ele é relevante, não só para o Alto Vale aqui, mas principalmente para o Alto Vale, o quanto isso trouxe transformação aqui para o nosso Alto Vale, o quanto isso de fato traz, é relevante, né, no nosso mercado, o quanto isso aquece também a nossa economia, aquece a nossa profissão também, por ter, né, o exame de OAB se destacando aqui no nosso curso de Direito, além dos exames de ENAD também. Então, isso traz uma importância grande, assim, pensando em qualificação e excelência de ensino, como o doutor também, né, trouxe isso e deixa como um conselho, então, né, para todos nós, para buscarmos esse ensino e essa qualificação. Então, finalizando aqui a nossa fala, a nossa conversa, gostaria de agradecer, né, ao Dr. Márcio, que gentilmente, né, atendeu ao nosso pedido, ao nosso convite para estar aqui fazendo esse bate-papo no Abstrática com a gente, contribuindo, né, muito, grandemente, tá, de forma excelente, doutor, aqui com os nossos alunos, os nossos profissionais aqui do Alto Vale. Então, agradecer, encerrando a fala aqui com o doutor. Professora Gisele, antes de encerrar, então, mas eu só quero dizer que eu não me surpreende nada, eu não conhecia a Unidave, mas não me surpreende nada a Unidave receber, o curso de Direito receber o selo OAB. Eu estive aqui, como a professora falou ontem à noite, palestrando aos acadêmicos de Direito da Unidave e encontrei um público super interessado na palestra. Encontrei um público que ficou do início ao fim prestando atenção naquelas informações que a gente procurou passar e tal. Então, em nada me surpreende. E conhecendo a estrutura da Unidave hoje de manhã, aí menos ainda me surpreende, porque vendo a qualificação dos professores do curso de Direito da Unidave, dessa estrutura física maravilhosa que a Unidave tem aqui, e nada disso isso me surpreende, mas efetivamente é um motivo de orgulho para o Alto Vale, para Rio do Sul, para a Unidave, para os professores, que isso é uma vitória de vocês. A professora Gisele sabe disso. O selo OAB, para quem não conhece, ele é fornecido pelo Conselho Federal da OAB para aquelas faculdades de direito que efetivamente obtêm um determinado número de aprovações no exame da ordem. Então, significa dizer que a Unidave tem aprovado e aprovado muito no exame da ordem. Então, meus parabéns. Mas, professora Gisele, encerrando aqui, eu que agradeço a gentileza do convite, fiquei muito feliz em participar desse podcast aqui, desse bate-papo. Espero que os professores, os alunos, os advogados aqui do Rio do Sul, do Alto Vale, possam aproveitar essa nossa conversa de alguma forma. E eu sempre digo, se de alguma forma você conseguir, mesmo que minimamente, tocar o coração de alguém,
alguém, ou nesse tempo que a gente conversou aqui, alguma fala, alguma dica, alguma experiência que nós trocamos aqui, porque na verdade o que a gente trata aqui não é num área professoral, muito pelo contrário. Aqui a gente troca experiências, a gente fala o que a gente viveu. Então, se de alguma forma a gente conseguir chegar e atingir aos alunos, aos professores, aos advogados e conseguir contribuir para que ele melhore, mesmo que minimamente, a sua vida profissional, o nosso objetivo já foi atingido. Mas eu repito, fiquei muito feliz com o convite. Se tiver outros convites, voltarei com muito prazer aqui, e muito obrigado pela deferência e pelo carinho com que todos vocês aqui nos receberam aqui na Unidade. Obrigado, professor. Obrigada também, doutor. Nós que agradecemos, então, mais uma vez, né, pela participação. Obrigada. Obrigado.